Olá, alunos! Meu nome é Silene Sonzini Ribeiro de Souza, eu sou advogada, sou historiadora também, sou membro da comissão OAB Vai à Escola, da 116ª subseção da OAB Jabaquara Saúde. A nossa comissão já esteve na escola de vocês, vocês devem se lembrar, é formada por advogados que se dispõem a ir até as escolas para apresentar aos alunos temas ligados ao direito. A nossa presidente se chama doutora Luzia Braga, vocês devem conhecê-la também. Eu gosto muito de dar essas aulas e o meu tema, normalmente, que levo até as escolas, é sobre a justiça e sobre os valores morais. Assim, vou começar essa aula online, falando um pouco sobre o que é a justiça e explicando a vocês os símbolos da justiça. Os símbolos são a deusa da justiça, chamada Têmis, a balança e a espada. A figura da justiça, tanto na tradição grega, que é a deusa Têmis, como na tradição romana, que é a deusa Justitia, em latim, é sempre representada com os olhos vendados. Essa venda nos olhos simboliza a imparcialidade e transmite a ideia de que, diante da lei, todos são iguais, porque não se pode ver para distinguir entre um e outro. Vocês já ouviram aquela expressão de que a justiça é cega? É por isso. A balança talvez seja o símbolo mais divulgado do direito. Ela é representada sempre imóvel, paralisada e também nivelada. A balança simboliza o equilíbrio das forças, de que não é possível que as relações sejam pesadas mais para um lado do que para o outro. Tem que ser equânime, tem que ser justa, tem que ser o peso correto de ambos os lados. Essa balança também é chamada de sinalagma. No direito, inclusive, temos um contrato denominado contrato sinalagmático, que é aquele uniforme, a ideia de que o contrato respeita ambos os lados, é um contrato bilateral e é uma convenção que gera obrigações para os dois lados que assinam aquele acordo. Veja, vamos supor que alguém vende um carro para outra pessoa. Os dois assinam um contrato, é um contrato sinalagmático, um contrato bilateral. A pessoa que vende o carro fica na obrigação de entregar o veículo, e ao passo que o comprador se vê obrigado a pagar um preço que foi determinado. Esse preço tem que ser justo. Porque, por exemplo, se alguém precisar muito de dinheiro, em algum caso especial, que talvez alguma tragédia, ou que seu filho esteja doente e precisa ali de um dinheiro extra para fazer um tratamento caro, e essa pessoa vendeu o seu carro a um preço muito baixo, posteriormente ele pode ir questionar na justiça e dizer que o preço que ele recebeu foi muito baixo. E a justiça vai entender que ele ali estava num estado de necessidade e por isso ele aceitou um contrato injusto. Ele entregou o seu carro e recebeu da outra parte um valor inferior ao que realmente o carro valia. Porque as nossas relações, elas têm que ser justas e o direito está aí para defender o mais fraco. Esse é o exemplo, o símbolo da balança. Espero que vocês tenham entendido. E também temos como símbolo da justiça a espada. A espada simboliza a capacidade de exercer um poder de decisão da justiça e o rigor que vem da condenação da justiça.
Quando essa espada está representada assim, em riste, simboliza que a justiça se impõe pela força. Estabelece também a paz e é aplicada contra toda ignorância. É uma separação entre o bem e o mal, mas é misericordiosa com o primeiro e golpeia o segundo. É a força máxima para punir o culpado e perdoar o inocente. O jurista alemão chamado Rudolf von Hering, é lá do século XIX, ele escreveu um livro que se chama A Luta pelo Direito. E lá tem uma frase que se tornou célebre. Diz assim: o direito não é mero pensamento, mas sim força viva. Por isso, a justiça segura numa das mãos a balança, com a qual pesa o direito, e na outra a espada, com a qual o defende. E como funciona a justiça na prática? Há um conjunto de leis, onde temos a direção que deve ser tomada. A lei brasileira, eu vou dizer para vocês, ela é muito extensa, é enorme. Temos aqui, ó, vou mostrar para vocês, este livrão. Ele se chama Vademecum. Ele é um compilamento, um conjunto de todas as leis que regem a nossa nação. Este livro está sempre se atualizando. Por isso, temos escrito aqui o ano da sua publicação. Esse, no caso meu, é de 2017. Mas eu tenho a atualização dele através da internet. Esse livro também tem 2 edições por ano, uma para cada semestre. Aqui dentro nós temos o Código Civil, o Código Penal, o Código dos Processos, leis diversas como leis de trânsito, leis familiares, tem leis a respeito do idoso, temos leis federais, ó, abri aqui, ó. Temos a lei sobre lavagem de dinheiro, temos eleitorais, serviços notariais, registro público, execução penal. Esse livro é enorme, mas o texto principal que consta aqui é a Constituição Federal. A Constituição Federal também é chamada de Carta Magna. O Brasil já teve 7 constituições federais ao longo da sua história. A primeira Constituição é de 1824, 2 anos depois da independência do Brasil. Vocês sabem que a independência se deu em 1822. Essa Constituição de 1824 foi uma carta outorgada. Outorgada significa imposta, e foi ali por D. Pedro I. Depois, tivemos a Constituição de 1891. O nome do país mudou. Antes se chamava Império do Brasil e nessa Constituição de 1891 passou para Estados Unidos do Brasil. Teve como modelo a Constituição norte-americana. Vocês sabem que os Estados Unidos da América, nós fomos durante muito tempo os Estados Unidos do Brasil. 1934, tivemos uma outra Constituição. Nela foi introduzido o voto secreto e o voto feminino, porque até então as mulheres não votavam. Foi a Constituição mais curta de todas. Depois, em 1937, Getúlio Vargas impôs, outra Constituição. Ela tinha inspiração fascista. Foi durante um tempo que ficou conhecido como Estado Novo. Vocês devem ter aprendido em história sobre esse período da história do Brasil. Depois, em 1946, houve uma nova Constituição. Esta foi legalmente promulgada. E o Brasil estava num processo de redemocratização. Então, essa Constituição garantiu a liberdade de opinião e de expressão. Depois, a Constituição de 1967.
Eu nasci durante a vigência dessa Constituição. Vocês provavelmente são depois de 88, né? Que a Constituição que atualmente está em vigor é de 1988. Eu já vivi, então, no caso, 2 Constituições. Houveram muitas emendas nessa Constituição, principalmente no ano de 1969, e instrumentos ditatoriais, porque foi ali na época da ditadura, inclusive o famoso Ato Institucional número 5. Nessa época, mudou o nome do Brasil para o que é atualmente, que se chama República Federativa do Brasil. E atualmente, então, a última Constituição, a 7ª, a de 1988. Essa Constituição ainda está em vigor há mais de 30 anos. Ela é chamada Constituição Cidadã. O contexto. Desde os últimos governos militares, que foi do presidente Geisel e do presidente Figueiredo, o nosso país experimentou um novo momento, que se chamou também de redemocratização, conhecido como uma abertura. E esse processo acelerou. E ali no governo de Sarney, do presidente Sarney, o Congresso Nacional se reuniu e produziu essa Constituição que está em vigor até hoje. Vocês sabem que para uma Constituição ser modificada em partes, ou mesmo porque ela precisa se adaptar, né, e permanecer atualizada, porque sempre estão havendo mudanças sociais, mas para que ela seja mudada em algum sentido, ela passa por um longo processo, até que seja aprovada uma emenda. Primeiro, apresenta-se uma proposta de emenda que é chamada PEC, Proposta de Emenda Constitucional. É feita, então, uma discussão, uma votação no Congresso Nacional em 2 turnos. Aí, quando se considera aprovada, obtendo 3/5 dos votos dos membros de cada uma das casas, que são aquelas, quando você vê as fotos de Brasília, que tem aquelas cúpulas, uma voltada para baixo e outra voltada para cima. São as 2 casas onde devem ser votadas essas PECs. E se ela for aprovada, será então promulgada pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Os Estados Unidos, por exemplo, só tiveram uma Constituição. É a 2ª mais antiga Constituição que ainda está em vigor, ficando atrás apenas da Constituição de San Marino, que está em vigor desde o ano de 1600. Mas também a Constituição dos Estados Unidos é um texto bem curto, não se compara com a nossa. As 10 primeiras emendas da Constituição americana são designadas Bill of Rights, porque contém os direitos básicos do cidadão americano. A nossa Constituição também contém a Carta de Direitos Fundamentais. Eles estão lá no artigo 5º da Constituição. Eu gostaria de ler para vocês o artigo 5º no seu inciso 1º. É muito importante, todos vocês devem conhecer, tá bem? Diz assim, olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais do direito e na próxima aula eu vou falar das leis do nosso dia a dia.